Amiga, eu tive um sonho muito doido. Eu sonhei que eu era um X-Men, né? E a gente tava num trem. Aí eu acordava assim e a Mística tava lá, esperando eu acordar. Aí ela me levava pra uma sala que tinha um povo que era tipo Cable, assim, sabe? E aí ela falava que. Eu falava, eu tô vivo, eu não consigo usar os meus poderes. E ela falava, não, você está morto. Você é só uma simulação. E aí, enfim, ela começava a mostrar uma imagem de eu morrendo numa batalha. E aí eu falava, não, isso é mentira. Aí eu, porventura, descobria que tinha um chip na minha pele que tava me impedindo de usar os meus poderes. Aí eu arrancava e eu tinha poder de telecinese, assim, muito poderosa. E aí, minha filha, foi o caos do GNX. Eu comecei a acabar com todo mundo. E aí vinha um monte de gente. E aí, de repente, a Jean Grey e o Magneto estavam me ajudando e a gente barbarizando lá com as monas no trem. E aí eu joguei a mística pra fora do trem e eu usava a telecinese, eu derrubava todo mundo. Aí chegou uma hora que veio um monte de bicha com a armada pra cima de mim e aí eu todo mundo no chão, refém, refém. Podcast, o podcast sobre tudo. Gostosa como uma cereja, amarga como uma cerveja. O meu nome é Narciso e vocês já me conhecem, eu tenho certeza. Mas, se vocês não me conhecem, eu me apresento. Eu sou o cantor que não canta, o dançarino que não dança, o escritor que não escreve e com certeza sou sommelier de croissant de 4 queijos. E na webcam à minha frente está. Ai, pera, que eu esqueci tudo que eu ia falar. Pera aí. Ai, é que eu esqueci como é que chama o mutante fraquinho. É o Beta, não é? Beta. Que o ômega é o foda, não é? Deixa eu... Ah, tanto Felipe, faz. Chama de Morlock. Morlock, é isso mesmo, Morlock. É isso mesmo, obrigado. meu Deus, é bullying, meu pai. Embora seja problemático, mas não sei se a gente vai discutir isso aqui. Felipe, eles não existem. Não, então, pera aí, vou voltar aqui. E na webcam à minha frente, a Morlock do esgoto. Ela, que parece o Groxo. Ela, cuja mutação é ter cara de rato. Ramos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, amiga? Hoje eu tô ótimo, eu tô barbarizando com o GNX, querida. Nossa, querida, você agora virou uma mutuna? Não, querida, sua própria Fênix, tá louca? Força Fênix na veia, filha. Coitada de Enfim, você, mas amiga, o que que invadiu aqui hoje nosso recinto? hoje nós fomos invadidos pelo Frequência Sentinela, o podcast do universo X-Men, que é nada mais nada menos do que o maior portal dos X-Men da América Latina. Tá passada, querida? Podem entrar, Passada, meu meninos. amor. Se apresente, meu bem. Oi, Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Meu nome é Felipe. eu sou o Lucas. Eu sou o Maicon e vim preparado pra quebrar o tabu. É isso aí, nós somos o Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men. O Olha cara assim, besta. Olha o tabu sendo quebrado! Ai, ai, meninos, que bom que vocês vieram. Foi uma luta pra gente conseguir gravar um episódio, que difícil, né? Imagina pra gente pensar em gravar a segunda parte. A gente vai ter que, sei lá, mandar um invite de 6 meses, né? Eu nossa, tava olhando ontem e o grupo que a gente criou pra discutir a pauta, ele é de agosto. E não Então, parece, e faz, tipo, tanto, e não parece que faz tanto tempo, né? Como as coisas voam. pois é, olha Pra quem não sabe, a menino. gente tá gravando em novembro. E era e pra olha, sair agora, em novembro. É, eu isso é queria verdade. para o público do TutiCast, que deixou de ser um público póstumo, eu gostaria de agradecer inclusive a Europa que tem nos escutado, porque nós temos audiência em Portugal, na Hungria, no Reino Unido, onde mais? Eu achei que a Nos Europa era Estados uma pessoa. Unidos. Nos Nos Estados Estados Unidos. Unidos. Mas Aham. enfim, agradecer, notar que a gente agora tem um público cativo e Uhum.
É Ah, tá. aquilo, né? Não é mais um negócio Não, póstumo, né, amiga? A gente já não é mais a Jean, a gente já tá ali, já tá uma Emma Frost, tá mais viva, tá dando um close maior, tá aparecendo mais nas redes. tá É aquela bom, coisa, né, amiga? Tá bonita, tá É, bonita. eu queria dizer, na verdade, que é a primeira vez que o nosso público vai ouvir um episódio que não estava na gaveta há meses. Porque o episódio passado, ele é nada mais, nada menos do que de 4 meses atrás. É, a gente grava, tipo, muito antes, aí a gente deixa guardado, né? Aí a gente vai lançando conforme a E é a primeira necessidade. vez que vocês estão ouvindo o Mas é o que a episódio gente com... faz também. É o que a gente faz. A gente grava um monte, aí decide quando é o melhor momento de postar. Se não, se você não organiza, não consegue postar no dia Mas vocês têm certinho. cronograma, né? A gente não tem, a gente só vai assim, pela necessidade, aí vai postando. É isso. Mas e Ai, aí, Grosso, qual é o tema? o tema. Peraí. O tema de hoje é X-Men e o preconceito. Ah, tá. Tararararara, tararararara, tacaracadadada, taran. Tem que cantar pra não tomar strike, né? Não, a gente não Sabe? pode pôr, a gente não trabalha com memes igual vocês, a gente tem medo de tomar strike, a gente não tem nem relevância, muito E menos se público, vocês quem ouviram dirá a voz dinheiro para pagar, né, amiga? Se vocês ouviram a introdução desse podcast, provavelmente já tomou um strike, sim, porque é um áudio meu contando o sonho que eu tive de quando eu era um X-Men com a música dos X-Men. Bom, tudo bem, né? Um episódio a menos não vai fazer mal. Não Mas aí, vai. Frequência, como é que foi? Como na visão de vocês, que vocês são estudados, são PhDs aí em X-Men, como Putz, que foi, como é o impacto dos X-Men na cultura, né? Na cultura pop, na sociedade no geral? Conta aí pra gente. Pode falar qualquer um, tá? ah, Devagar. Vou ter que é, separar entre impacto cultura atualmente e impacto na cultura geral. Porque impacto na cultura atualmente, por causa da falta de filmes ou por causa da falta de sucesso dos filmes atuais, o impacto é bem menor. Mas o impacto geral, eu acho que X-Men, principalmente na vida dos brasileiros, nos anos 2000 no geral, que cresceu nos anos 2000, é muito grande. Mas também dos anos 90, né? Por causa da animação. As animações fazem muito isso para X-Men. Fazem muito impacto. E aí apresenta a todo esse público a luta contra o preconceito, que é o que os X-Men fazem. Então, o impacto no geral é grande. Infelizmente, a gente tá meio no flop atualmente. Tá difícil, né? Tá extraindo o tema do chão agora, né? Mas Meu assim, Deus do céu, eu já tô no lençol freático. já não tenho do que tirar, mas, tipo assim, na criação, ali bem no começo dos anos 60, que foi onde foi criado, né? 62, onde nasceu, essa questão de X-Men, os homens X, os homens. Como é que chamam, Michael? Filhos do Átomo. Isso, os filhos do átomo, que eu nunca lembro esse codinomezinho. Como que foi o impacto? Tem algum registro de como foi a mudança, a perspectiva da sociedade na época em cima de pessoas? Então, os X-Men, nessa época, eles floparam. É basicamente isso. É, os X-Men Mas eles surgem nos pelo quadrinhos em 1963, e é por isso, inclusive, que Primeira Classe, o filme, se passa nesse ano. É uma homenagem que cagou toda a franquia, mas era uma homenagem. E eles não fazem sucesso. Nessa época eles eram. Assim, não era tanto para tratar sobre preconceito, era mais como a questão das mudanças que as pessoas passam na puberdade. Então, na puberdade você se descobre várias coisas, seu corpo muda, e bem, eles ganharam poderes. É meio que isso. E aí não faz muito sucesso, aí passa um tempo sem ter novas histórias, eles só reimprimem as que já tinham, a revista é quase cancelada, e aí chegam os anos 70 e os X-Men se reinventam, a equipe muda, entra diversidade, e agora eles começam a se tornar esses ícones culturais que a gente tanto conhece e fala. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
sabendo que eles foram repaginados nos anos 70 e coisa e tal, vocês acham que tem alguma coisa a ver com a Batalha de Stonewall? Porque, né, foi em 69, aí logo depois, nos anos 70, eles voltam repaginados e sendo esse ícone, né, a respeito de preconceito e coisa e tal. E aí vocês acham que tem alguma coisa ligada? Ou vocês sabem se tem alguma coisa ligada? Diretamente, eu não sei se tem alguma coisa ligada, não. Na verdade, eu não sei se tem também, porque a princípio eu não. Mas é difícil pensar, tem que refletir muito sobre isso. Porque logo quando eles repaginaram de uma forma muito mais inclusiva. Colocaram indígena, colocaram a tempestade negra. Então, tipo, eles pensaram mesmo numa coisa mais inclusiva. Se bem que o indígena morreu na primeira edição, né? Mas. Eu ia falar isso, né? Vou colocar o indígena, vamos matar o indígena na primeira edição. Mas. Não é muito Socorro. diferente da história dos Estados Unidos, né? Então, eu é. achei representativo, eu achei coerente, dada a história, né? Assim, Fiel foi. fiel foi. Mas assim, até mesmo a Narciso apontou esse lado, mas assim, a luta também dos Panteras Negras que tinham lá nos Estados Unidos, com fortalecimento do movimento ali da cultura afrodescendente, também teve uma influência ali também, né? Porque a gente sabe que os X-Men também têm essa ligação muito forte não só com as minorias LGBTs, no caso, mas também com os povos negros, né? A Então, Tempestade tá aí para isso. então, Mas é que os X-Men, eles sempre passaram, assim, pelo menos pra mim, essa imagem de que, tipo, os membros em si representavam o gueto, né? O periférico, o que não estava no centro. E mesmo que talvez não tenha uma ligação direta, por exemplo, com os LGBTs nessa fase da vida dos X-Men, mas a gente pelo menos sempre pegou isso pra gente, pra nós, né? Sempre pegamos isso. Porque, querendo ou não, é ligado, né? É uma alegoria nossa, os X-Men são uma alegoria. Então, Pra nós. o que acontece com os X-Men? Como eu disse, eles são repaginados nos anos 70. E aí, logo depois, assume as histórias um cara que talvez é o grande pai para os fãs de X-Men, que é Chris Claremont. E ele começa a se aprofundar mais nessas questões sociais. Tipo, não é tão do nada, tipo, meu Deus, o que transformar os X-Men. Tipo, tem algumas sementinhas desde o começo, mas é nessa fase que eles se tornam uma alegoria para movimentos sociais. Então, é nesse momento que, por exemplo, o Professor X, ele começa a ser muito aproximado da figura do Martin Luther King, enquanto o Magneto, ele começa a ser humanizado e ele se aproxima da questão do Malcolm X. Aí você tem essas duas figuras que querem a mesma coisa, só que um é mais conciliador e o outro é mais revolucionário. E é nessa época também que muda a equipe, e nesse caso não é necessariamente totalmente uma diversidade étnica, como se espera hoje em dia, mas é muito uma diversidade cultural. Então a gente tem muita questão de que os X-Men, nessa época, quase todos, eles são estrangeiros. Então eles já eram murro no Donald Trump. Então são pessoas de O várias pesadelo do culturas vivendo. Bolsonaro, morro no Donald Então Trump. são pessoas de várias culturas convivendo junto e tal. E aí, pulando, porque eu sei que a questão LGBT importa para vocês, nos anos 90 a gente começa a ter uma aproximação mais com isso. Porque, por exemplo, na época da epidemia do HIV, foi criado o vírus legado, que é um vírus que só atingia mutantes. Porque tem a questão de que inicialmente o HIV era visto como um câncer gay. Então tem essa aproximação, essa discussão. E aí, isso fica mais forte nos anos 2000 por conta dos filmes mesmo, até porque a pessoa que dirigiu os filmes primeiros, que era o Bryan Singer, ele é bissexual, então essa coisa importava pra ele. Aí tem a questão do Ian McKellen, que fez o Magneto, que ele era gay. Era não, né? Ele tá vivo. Espero que ainda esteja vivo quando esse Matou a podcast lenda, sair. matou a lenda. Imagina eu matando Calma, o a homem. bicha tá velha, mas não tá morta não, tá? Ela vai ser imortalizada aí, Mas calma. uma coisa, assim, se a gente para pra pensar nas metáforas, não diretamente, eu acho que quando a gente para pra pensar no que o Instituto Xavier é para os mutantes, que em muitos casos é um abrigo para gente que foi expulso de casa, assim como a Irmandade, então a gente vê que os mutantes têm muita questão de se organizar em grupos para conseguir conviver juntos, porque
muitas vezes não são aceitos em casa. Então, eu acho que dá para associar isso com a questão do que foi nos Estados Unidos mesmo, com a questão daquele movimento das casas entre a comunidade LGBT negra e latina, que tipo o que a gente vê em Pose, né? Eu acho que dá para associar com essa questão das houses. Sim, mas também dá até para, de algum jeito, associar a Batalha de Stonewall, porque foi um período onde muita gente, até mesmo, né, fora da sigla LGBT, por exemplo, as feministas, o movimento dos Pantera Negra, as pessoas que eram contra a Guerra do Vietnã, se uniram contra as batidas policiais, né? E aí foi onde começou a batalha, foi quando todo esse povo se juntou é, com o pessoal do bar de Stonewall para batalhar. Então, assim, eu associei a batalha por isso, mas acho que, né, obviamente tem todo esse contexto aí. Eu acho que é um apanhado de coisas, né? Falando em questão LGBT, uma coisa interessante de citar sobre o Chris Claremont é que a mística foi criada, se eu não estou enganado, eu não vou acertar números corretos, mas a mística foi... Eu ouvi um barulho de alguma coisa caindo, fui eu? Não, foi o tabu. Foi você tá quebrando já o tabu, amigos. Esse já tá desocupado. Enfim, a mística foi criada, eu acho que foi em 1978, eu não tenho certeza. E a Sina, que é a esposa da mística, para quem não sabe, foi criada em 1981. Já lá no começo, quando o Chris Claremont criou, já planejava elas como um casal de lésbicas que iam ter um filho, o Noturno. Então, pelo menos desde que ele assumiu, muito recente, ele já planejava já algumas coisas de representatividade LGBT e tudo mais. Interessante citar isso. E uma coisa importante de dizer é que, por exemplo, os X-Men foram o grupo da Marvel, o espaço da Marvel, as histórias da Marvel que tinha mais destaque feminino. É isso que eu ia Então, pegar, esse ponto que eu ia questionar, que já trazendo aqui mais para o universo dos quadrinhos, a importância, né, como o reflexo da realidade dos X-Men para os outros quadrinhos e tal. Porque a gente vê muito na DC, por exemplo, um pouco na verdade, muito da invisibilização da mulher, né? Eu sou muito mais desse Zete do que Marvete, né? Da Mata Você Que Lute. Mas assim, é notável. Falei nada. Mas você vai lutar, meu filho, porque a DC é melhor. Mas assim, enquanto a DC tem a maior heroína dos quadrinhos, ela é a pior editora a trabalhar essa heroína, né? Até minha mãe esses dias veio questionar pra mim, por que não tem uma animação, uma série animada da Mulher Maravilha? Aí eu olho pra ela e falo, não sei, porque a única série que tem da Mulher Maravilha é de 1975. Enquanto isso, a Marvel, tipo, tudo bem, né? Temos aí Eternos quebrando os seus paradigmas e tal, mas a Marvel com menos de 20 anos de estúdios em si e filmes, já está tentando romper algumas barreiras e até mesmo nas séries, que a DC, tipo assim, ela ficou lá só moscando. E nos quadrinhos era ainda pior, porque não sei se vocês sabem, mas na primeira equipe de super-heróis que teve dos quadrinhos, que era a Sociedade da Justiça, a Mulher Maravilha, ela era secretária, ela não era nem heroína, ela era secretária. Ela foi virar heroína quando eles, tipo assim, aconteceu um caos lá, e aí eles precisavam, tipo, de reforço. Foi onde eles chamaram Batman, Superman, aí lembraram que tinha uma Mulher Maravilha. E aí depois, quando se criou a Liga da Justiça, que aí ela virou parte, tipo, integral de um grupo. Enquanto nos X-Men, por mais que a Jean era a primeira e única mulher no grupo, quando deu essa repaginada, foi claro, tinha mais mulheres, então a gente tinha já a Tempestade, aí posteriormente entrou a Vampira, aí já tinha a Jean, que às vezes ela ia e voltava, né? E aí, conforme foi passando o tempo, foi incluindo a Kate, né? Que é a antiga Kitty, agora a Kate, e assim por diante. Então, assim, eu acho que isso também, né, traz um diferencial dos X-Men para os outros, porque igual a gente tem na Liga da Justiça, a única mulher é a Mulher Maravilha, vez e outra entra a Mulher Gavião, aí entra, tipo, a Lanterna Verde de Jessica Cruz, mas ainda assim são pessoas rotativas. Enquanto nos X-Men é sempre as quatro, né? A Vampira, a Tempestade, a Jean
E agora a Emma, eu consigo considerar a Emma. Qual a opinião de vocês aí? Opiniões polêmicas. Eu Eu gosto de quero, polêmica. eu quero incluir uma coisa que eu acho o desenvolvimento dessas personagens muito linear nos quadrinhos. Então, assim, não é uma coisa. Por exemplo, quando você está lendo, você conhece a jornada. Lumena aqui falando. A jornada dessas personagens. Tipo, da Jean envolve a mais famosa dela, né? Claro, a Fênix Negra. Enquanto a Tempestade, você tem uma questão dela se desconectar com as origens da natureza dela por ela acabar se envolvendo em situações violentas e ela acaba tendo que matar e ela acaba se desconectando com esse lado dela, o que envolve a mudança de visual dela e tudo mais. E tem a Kitty, que a Kitty quer provar que ela está crescendo e ela pode ser um X-Men. Tem todas essas questões. A Kitty é a Sandy, né, dos X-Men. Eu cresci agora, sou mulher. Ela Exato. tem também. Todo mundo tem sua jornada Britney Spears. Era meio problemático porque ela namorava o Colossus e ela tinha 13 e ele 19, então, né, tem isso aí. Mas, ok, era anos 70, a gente consegue entender, não entender, né, mas Você tanto pega Mas o o Veja, tabu não né? Você estava pega o quebrado Veja. naquela época, né? O tudo tabu O não tabu estava não quebrado. existia. A gente pega o Veja, fecha o olho e passa, assim, ó, pano, assim, ó, finge que não está acontecendo. Até porque, né, a gente não consegue voltar no passado para reformular. Mas qual a opinião de vocês, assim, dos X-Men, não só como equipe, mas como uma fraternidade, né? Eu gosto quando o Magneto nos filmes fala fraternidade dos mutantes, porque é isso, né? Tipo, ser mutante é, tipo, independente do lado que você tá da balança ali, é tipo, você continua sendo mutante. Então, mesmo que você seja um Murloc, que seja um mutante excluído, quando o bagulho tá pegando fogo, tipo, todos são mutantes, entendeu? Tipo, tem esse momento assim, meu Deus, Genosha tá explodindo, tá caindo tudo, o Sentinela tá atacando, os X-Men vai lá, a Irmandade vai lá, o povo vai tudo lá, tudo se une pra tentar se juntar. E é uma realidade diferente dos outros heróis, né? Porque a gente vê isso direto. A Marvel gosta de colocar as equipes uma contra as outras, mas quando se trata de X-Men, a gente vê igual Vingadores versus X-Men. A Tempestade não pensou duas vezes de virar as costas pro Pantera. Tipo, eu vou ficar com a minha família e pau no seu cu, entendeu? Eu gosto Burro no disso. Fera. Não, Fera não é artista, né? O Fera não é artista nem em nada, lugar nenhum. O Fera é horrível. eu gosto muito de como a equipe acompanha o cenário atual. Se você for para ver, X-Men, praticamente toda a história deles, eles começaram como uma equipe que queria a convivência de humanos e mutantes. Então era uma questão de a gente sabe que eles são preconceituosos, mas a gente quer provar para eles que a gente não é o que eles acham que a gente são. Só que com o tempo, com a visibilidade que a gente está tendo com minorias, não se tornou uma questão de eu quero que você me respeite. Hoje é uma questão de você vai me respeitar, eu estou exigindo respeito. E os quadrinhos, eles acompanham isso. Tanto que a gente vê como é hoje em Krakoa. A gente vai fazer uma ilha aqui, a gente vai se tornar uma nação poderosa, se não gostou, problema seu. Vai continuar sendo assim, entendeu? É E a famosa ilha que o Bolsonaro quer, que é a Pablo Monte, né? Pra gente. Eu aceito. É a única ideia sensata. Nossa, eu super aceito. E você está falando aí, né, da Mata? Vocês estão falando recentemente do baile gala que teve aí e de Cracoa também no podcast de vocês. E como que é agora, né, a relação dos mutantes com o universo Marvel, assim, qual a altura que a gente tá ali? Porque eu não acompanho tanto quanto vocês.
E, tipo, eles ainda são os oprimidos tipo, aceitam? Ou eles já estão, tipo assim, olha, você não vai querer ver mutante? Então eu vou tacar raio na sua casa. Eles estão como? Não, Como que tá? Essa relação é meio que dividida em duas partes, assim. É dividida de dentro da mutandade para dentro mesmo, da mutandade para dentro e da mutandade para fora. Da mutandade para dentro, eles estão numa fase, para quem não sabe, teve quase um reboot ali, onde eles assumiram para si que não vão aceitar a extinção, vão se unir, todos os mutantes, todos mesmo, incluindo os vilões, não existe mais isso, eles se uniram todos contra a humanidade, não contra que eles vão lutar, mas contra porque eles vão ignorar a humanidade, aí eles se aceitam, e aí, para dentro disso, eles são uma nação, eles se amam, eles estão lá dentro convivendo, mas para fora tem as pessoas que ainda odeiam mutantes e que constantemente estão tentando fazer tudo para exterminar os mutantes. E aí tem as pessoas que são em cima do muro, tipo os Vingadores. Os Vingadores, o Quarteto Fantástico, eles são as pessoas que querem fingir que tem uma relação boa com os mutantes, mas ainda assim eles são bem preconceituosos, ao mesmo tempo que eles são do lado dos humanos. O Quarteto Fantástico apertou 17 com força, a Mulher Maravilha é musa de direita. Mulher Invisível, cuidado. A Mulher Invisível, me confundi aqui. Nossa, por favor. E uma outra coisa a mais para complementar isso é que então Krakoa é um país. E aí eles estão criando o reconhecimento dos outros países, aí eles fazem acordos, essas coisas. Só que uma coisa interessante é que eles consideram que qualquer mutante de qualquer canto do mundo é um cidadão de Krakoa e pode ir para lá a hora que quiser. E aí eles plantam portais que permitem que quem é mutante passe. Só que nem todos os países têm uma relação amigável com os mutantes. E aí eles colocam forças armadas para impedir. Aí tem os mutantes ainda sendo oprimidos, não podendo passar para Krakoa. Aí tem o Brasil. Qual é um dos países que não aceitou mutantes? Brasil. Errei? Não. Errou nada. Bolsonaro tá ali proibindo os mutantes de tacar no exército. O Bolsonaro ia tacar fogo nessa gayzona aqui desse podcast, querida. Ia ser a primeira que ia morrer se fosse mutante. Tenho certeza. Ele ia ouvir esse podcast flopado e ia falar, é agora. Então. É que assim, não tem essa citação direta, mas como o Lucas disse, X-Men acompanha muito o que está acontecendo nos momentos atuais, então o Brasil é um país que segrega mutantes. Inclusive, assim, isso fica meio perceptível, porque, tipo assim, é o Brasil que segrega mutantes, aí tem a Rússia que segrega mutantes, aí é muito, né, é muito É bem sugestivo, né? É bem sugestivo. Não, mas então, eu só queria fazer uma colocação aqui, que quem é o Quarteto Fantástico, gente? Eles têm uma pedra de estimação, por favor. Né? Vamos começar por aí. Então, o Quarteto Fantástico é o Senhor Fantástico, o Reed Richards, a Sue Storm, a Mulher Invisível. Não, sim. Que é no deboche. Perguntando quem é eles na fila do pão. Entendeu? Fui ver jogatina. Mas assim, o Quarteto Fantástico é literalmente a família tradicional. Exato. Nossa, sim. Não, inclusive, a gente poderia até fazer um podcast sobre o que é uma pedra, um homem que estica, um homem que queima e a mulher que desaparece, é invisibilizada, silenciada. É isso, né? Total, família tradicional brasileira. Mas assim, uma das coisas que é bem interessante no quarteto, inclusive que sofreu reboot, que os fãs ficaram putos, é que eles tinham um filho mutante, que era o Franklin. E rolou uma série, né, que o filho deles queria ir para Krakoa, e eles não estavam gostando da ideia. Aí rolou até o momento da Mulher Invisível falando que os X-Men segregavam mutantes e humanos e a culpa do preconceito era deles. Aí... Gente, ela com certeza é Michele Bolsonaro. Ela com certeza. Michelle Invisível. Enfim, só que sofreu reboot, depois aí falaram que o filme deles não era mutante, enfim. Mas é uma série bem interessante. É uma minissérie bem interessante. Uhum. E deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Pensando em preconceito
e tudo mais, tem algum momento pra vocês das HQs que é tocante, marcante de algum jeito? Eu acho que Eu todo vou mundo vai perguntar citar a mesma primeiro. coisa. Todo mundo vai Não, citar a não, mesma peraí, coisa, peraí, É, peraí, peraí. provavelmente. A gente não Vamos se quer ser organizar. cancelado. A gente não quer ser Não, peraí, cancelado. vamos se organizar, vamos se organizar. Primeiro eu quero que o Felipe fale o momento mais marcante. Não, você Vamos não lá. tem que querer nada, deixa eles Não, falarem o que amiga, eles eu quero. Vai, Felipe. não tem o que Eu não querer. vou citar o momento mais marcante, então eu vou citar um momento emblemático, que eu Tá. acho que eles iam citar, como eu vou citar primeiro, eu vou roubar. Eu esqueci o nome da HQ. O nome da Deus HQ ama do o homem Noturno? mata. Deus ama o homem mata, obrigado. Todo mundo sabe. Deus ama o homem Tá mata, bom. porque o Lucas até sabe qual ia ser, porque é clássica essa. É tipo, a bandeira dos X-Men contra o preconceito, é exatamente essa HQ, é a que cita a luta dos X-Men contra o preconceito, onde o vilão é um fanático religioso. Então, assim, muito sugestivo e tem um momento muito emblemático que é onde esse pastor ele coloca o Noturno em rede nacional, aponta pra ele e fala: vocês chamam isso aí de humano? Vocês chamam isso aí de gente? E aí, tipo, tá no Noturno, assim, de fundo, assim, meio que envergonhado com a aparência dele, toda azul, zoada. Aí, tipo, eu acho que Deus Ama o Homem Mata é uma HQ essencial pra qualquer pessoa que não leu X-Men, ler, entender a luta contra o preconceito. Inclusive, eu já então, procurei essa HQ física, nunca achei. Lugar nenhum. Mas É muito tem, difícil de achar mesmo, porque, né, todo mundo gosta. Mas eu tem. acho que na internet tu encontra, porque tem duas versões. Eu tenho uma versão que não é capa dura. E você, da Mata, Lucas da Mata, qual que é seu momento emblemático e favorito? Agora eu vou ter que pensar, que eu não quero dar uma repetida aqui. Então eu vou passar pro Michael a bola, vai, enquanto você pensa. Eu achei que o Felipe tava falando de Dinastia M, aí eu achei que a gente ia ser cancelado pelos fãs da Wanda. Mas, enfim, corta essa parte. Aliás, esses são dois momentos emblemáticos pra vocês citarem. Wanda, a Sandra. Mas enfim, então. Mas eu acho que o momento mais impactante é o massacre dos Morlocks. De Genosha? Não. Fica aí pra eles. Ou você quer que eu explique? Pode explicar. Ué, amigo, Porque- é só ver. Exatamente. Pode falar. Basicamente o que aconteceu, eu não vou lembrar o ano nem nada, mas tem uma HQ dos X-Men que se chama Massacre de Mutantes. E aí ela começa meio sem explicação, onde os vilões chamados Carrascos, eles simplesmente invadem os esgotos dos Morlocks e começam a exterminar todos, um por um. Eles começam a matar todos os mutantes. E aí mais pra frente, depois de retcons e tudo. Primeiro que essa é a parte mais emblemática. A gente vê muito mutante morrendo, o anjo perde as asas, ele se machuca feio, que é onde vai ter a história dele lá pra virar o Cavaleiro do Apocalipse e tudo mais. E é muito emblemático, assim, porque exterminam muitos mutantes, mas mais pra frente, a gente, com o retcon, a gente descobre que o Senhor Sinistro, que é um vilão dos X-Men, atualmente é mutante, foi perdoado em Krakow, que é problemático, que muitos mutantes lá dentro reclamam, inclusive. Ele meio que exterminou os Morlocks porque alguns deles foram experimentos, um ex-pupilo dele, e ele matou porque ele considerou que eles eram experimentos mal feitos. Então mata esses Morlocks aí porque eles são diferentes. Nem é uma explicação, não é tipo é só um mata por matar mesmo. Então É só uma tipo, coisa olha, bem eles não. emblemática. Nossa, é pesadíssimo. Que horror. Então, deixa eu dar aqui a minha. Só vou pesquisar aqui o nome do escritor, porque eu realmente esqueci e eu não quero dar Amigo, você não vai passar vergonha. Você vai passar vergonha pra 10 pessoas só. Não tem problema. Pera aí. É o Kurt. Mas pode ter 10 pessoas numa sala. Não, Se uma disser que você é importante. Mas assim,
é bem conhecida por ser ilustrada pelo Alex Ross. Acho que a maioria conhece o artista. É uma série chamada Marvels, que ela é narrada por um jornalista que e assim ele vai narrando assim basicamente a como pelo olhar dele grandes acontecimentos do universo Marvel. Então tem tipo assim o nascimento do Tocha Humana original, o casamento do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível e o surgimento dos Vingadores, e ele vai narrando isso de uma forma bem jornalística, mas como isso afetou a vida dele, a vinda do Galactus e tal. Tem um momento bem interessante nessa HQ, que é quando entram os mutantes. É bem interessante ele falando, porque ele diz que não tem nada contra, mas ele tem medo porque todo mundo diz que são pessoas perigosas, são pessoas instáveis e tudo mais. E nesse momento da HQ, quando tá falando de mutantes, aí tem um momento em que ele chega em casa e ele, se eu não me engano, ele tem uma ou duas filhas e a esposa dele fala que tem uma mutante escondida dentro da casa dele porque ela estava sendo perseguida. E ele vai até o porão e encontra ela. E se eu não me engano, ele achava que ia ficar assustado e ele percebe que no final era só uma criança que estava ali assustada e ele muda totalmente o A modo, percepção dele, né? a percepção dele. Eu acho bem legal essa aqui, porque um dia eu estava falando com um colega sobre os X-Men, mas ele questionou, uai, não entendo. O universo Marvel tem Vingadores, tem Quarteto Fantástico, tem um monte de gente com poder e o pessoal só persegue mutantes. Faz sentido. Aí eu falei para ele ler essa HQ, ele entendeu que a questão, né, do preconceito é mais uma questão de medo e uma Diria questão mais do que medo é falta de compreensão, né? De uma não falta de compreender, não entender, do que odiar por não entender do que qualquer outra coisa. isso. E E, ele falou até para mim, li agora eu finalmente entendi o porquê que eles são odiados e perseguidos e tudo mais. Já que eu mencionei os outros dois momentos, já que eu mencionei para não ficar perdido, os outros dois momentos que eu falei para eles Genosha, aconteceu lá uma vilã, que era a irmã gêmea do Xavier, mas é uma história muito complexa para ficar explicando aqui. Ela conseguiu acesso a umas sentinelas muito poderosas, gigantescas, e os mutantes estavam todos, nessa época, acumulados em outro lugar, que não é Krakoa atual, mas Genosha, e tinha 16 milhões de mutantes lá. Ela conseguiu enviar uma sentinela gigante para lá e matou 15 milhões de mutantes de uma vez só. E aí 15 milhões de mutantes foram exterminados. Aí um pouco tempo depois, a Wanda foi manipulada pelo Pietro, pelo Magneto, pelo Doutor Destino, e aí teve lá aquela história parecida com a WandaVision. Falta de terapia desequilibrada. Ninguém conhece terapia nas HQs, né? Isso aí é incrível. Então, o Batman é herói porque ele não fez terapia. A Wanda mata metade do mundo porque não faz terapia. Na série, fica prendendo o povo porque não tem terapia. Eu fico nervoso com essas coisas. Pode terminar, desculpa. Não, mas é exatamente isso. A Wanda meio que, por ficar desequilibrada, tinha sobrado tipo 1 milhão de mutantes vivos depois desse extermínio de 16 milhões de mutantes. A Wanda vai lá e perde o controle dos poderes dela e fala, chega de mutantes, e ela extermina 900 mil. E tipo, sobra, sei lá, 198 mutantes vivos. É isso. Os mutantes vivem lutando contra a extinção. É engraçado, né? Eu e a Ciso, a gente começou a acompanhar, acho que a maioria, né? Da cultura pop no geral começou a acompanhar
igual você falou, através da televisão e de filmes, né? Cinema e tal. E, amiga, você quer compartilhar um pouco da sua experiência assistindo os filmes? A série não, eu sei que a série dos anos 90 não, porque você odiou. Então você não precisa se expor, mas eu já tô te Não, expondo, eu já, amiga. odiei depois que eu assinei o Disney Plus junto com você, né, pra assistir. Aí eu odiei, que eu tinha consciência do quão ruim era. Mas criança, nossa, foi a minha primeira experiência com X-Men e icônico, né? Eu imaginava que eu ia desenvolver alguma coisa ali, alguma telecinese, alguma parada, e aí eu ia barbarizar o GNX, né, com todo mundo. Mas, não rolou. Mas, enfim, mas particularmente, eu gosto muito, eu sempre gostei muito da estética, de como a história é desenvolvida, apesar de só agora, né, acompanhando o universo X-Men, olha o merchandising, eu tenho, eu tenho um maior entendimento, tipo, de como funciona todo esse universo dos X-Men, sabe? Mas é isso, basicamente. Eu falei, não cheguei em lugar nenhum, mas é isso, amiga. Eu Você tive muito assistiu os contato, filmes? assisti todos os filmes, assisti, só falta o último lançado, é Fênix Negra? Ah, não É, né? precisa, não. Né? Não, É não Novos Não, perdeu lá Mutantes, aquelas coisas, mas. né? é Novos Mutantes, amiga, mas eu acho que dos X-Men é Fênix Ah, Negra. não é dos X-Men, mas enfim, faltam esses dois apenas. Ah, se não E quiser assistir, não precisa também, não. Assim, não vai estar perdendo nada. Não, mas agora eu agora quem vai barbarizar aqui sou eu. A gente, calma, eu a não terminei de gente. falar, você vai barbarizar quando eu terminar de falar. Respeita a mamacita, Ah, caralho. desculpa, querida, vai, continua. É. Não, mas é Ela isso. fala isso porque é a dona do podcast, só. Eu Eu gostava muito, 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 muito dos X-Men. Ah, não, amiga, desculpa, pode falar, que eu não tenho nem o que falar, que eu tô com a cabeça em outro lugar, desculpa. Não, tudo bem, você gostava muito dos X-Men, amiga. A gente entendeu, a gente sabe. É, Mas é eu que eu tinha obriguei uma essa linha de gata a raciocínio que assistir. eu esqueci, total. Eu obriguei essa gata a assistir na ordem cronológica aos filmes, inclusive, antes de vocês lançarem o episódio. Inclusive, vamos ver o episódio de ordem cronológica dos filmes, porque é bem confuso, mas eu gosto de pensar que os filmes, eles não deram errado. Eles só foram feitos de maneira preguiçosa, no momento errado. Entendeu? O primeiro filme, ele veio no momento certo. Porque se não fosse o primeiro X-Men, eu acho que a gente não teria nem metade dos filmes que a gente tem hoje. E, tipo assim, quando eu falo primeiro, não é X-Men 2 que foi melhor que o primeiro. É, tipo, o primeiro mesmo. Tipo, com erros de takes de gravação até, tipo, contratar o Hugh Jackman, que é 3 metros de altura, comparado com o Wolverine das HQs. Que, inclusive, meu pai estava assistindo comigo a série animada, ele até falou, nossa, mas o Wolverine é baixinho. Para vocês verem a forma que os filmes impactou. A Mas cultura o dos filmes Wolverine dos é X-Men, baixinho no primeiro filme. ele não é baixinho no primeiro É sim. filme. Ele é maior que o Ciclope. É Não é não. não? O pessoal ficava num banquinho nas cenas. Não exatamente banquinho. Na real, o Ciclope usava saltinho. Mas ainda assim, ele continua muito alto comparado ao Não, ele desenho, conseguiu. né? O Ciclope que parece mais alto em comparação a ele. Não é exatamente que ele pareça baixinho. Ah, parece sim, olha ele perto da Jean. Mas quem perto da Fênix é alto? Ninguém, né? Não, mas o Hugh Jackman é mais alto que ela. Mas Nunca ela ainda reparei. usa Na salto real, mais. você tá dizendo isso, eu vou ter que reparar agora. Eu Não, nunca ela é reparei que maior ele que ele, parecia mas é baixinho. porque o uniforme feminino tem salto, gente. Isso é de lei. Tipo, você pode ver em qualquer bota delas, tem um salto maior que o Não, deles. mas Eles isso é uma não. informação de bastidores mesmo. Eles tentaram fazer ele aparentar ser menor. Ah, mas deu errado, entendeu? As pessoas não sabem que o Wolverine é um tampinha, entendeu? As pessoas não sabem que ele tem 1,60 m E tá nas tudo HQ. bem. Então, entendeu? Mas assim, a Eu cultura acho que dos assim, filmes. só deu errado entre aspas, porque nos outros filmes eles passaram a ignorar isso. Ah, mas, nossa, Não fez tanta diferença. Não precisa fazer todo esse esforço, entendeu? não. Tipo, entendeu? Tipo, nossa, morre trabalho pra ficar fazendo o povo subir em cima de banco pra pro cara ficar menor, tipo. E aí vai tirar O foto Tom em Cruise não grupo, tá lá, ele reclama. marca todo mundo. Mas o Tom Cruise tem dinheiro e tem carreira, né, meu anjo? É diferente.
Agora, tipo assim, aí tem uma coisa que o Felipe falou a respeito dos filmes igual X-Men 2. Tá muito ligado ao momento, né? Contempla muito o momento que a gente vivia ali no começo dos anos 2000, que é tipo o discurso que estava se iniciando de forma muito tímida, o discurso sobre ser gay, né? Sobre ser homossexual. E tipo, foi muito legal até hoje, né? Uma das melhores cenas que é da mãe do Bob olhando assim, mas você tentou não ser mutante? Eu olho, hoje em dia eu acho engraçado, porque eu falo, cara, o quanto isso é um absurdo, mas isso é tão real ainda, isso é tão real, porque, tipo, você para pra pensar, é tipo assim, é olhar pro da Mata, pro Felipe e falar assim, mas você já tentou não ser preto? É tipo, oi, você sofre racismo, você sofre homofobia, você já tentou não ser, como que não é? Entende? Como não sofrer preconceito, sendo que o preconceito não vem de mim, meu anjo? É muito além, assim. Eu fico, até hoje, eu acho que se não me engano, um dos melhores roteiros, né, meninos? Eu acho que é um dos melhores roteiros, de X-Men 2. Eu gosto de X-Men Dias de Futuro Esquecido por ser mais X-Men mesmo, para parecer mais um filme de equipe e tal. Aham. Mas em roteiro, gente, não dá. X-Men 2, você olha, o Magneto, ele é muita classe, Mas entendeu? Ele é peraí, amiga, tipo. rapidinho. Sobre essa cena do Bob, ela só não é mais real porque o Bob não respondeu ela. E você já tentou deixar de ser Zé Povinho? Só. Interessante citar essa cena, porque primeiro que foi o que o Zord já citou, o Bryan Singer, ele é bissexual, então, tipo, ele já tinha algum entendimento disso. Também vale citar que ele é muito problemático e a gente não aprova nada do que ele faz. Infelizmente, ele fez um Só filme os bom, filmes. mas, né, a gente não tem como negar que ele fez um filme bom, mas fazer o quê? Ele é assediador, não tem como mudar isso. Mas ele pediu ajuda pro Ian McKellen, que faz o Magneto, eu ia falar. Faz um Magneto. 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 A Sasha. Ele pediu ajuda pro Ian McKellen, que faz o Magneto, fazer, e que é gay, e é militante e tudo mais. Então é por isso que a cena parece tão real de alguém LGBT, porque foram 2 LGBTs fazendo essa cena, produzindo. E aí, tipo, muito incrível, e ela provavelmente é uma das cenas. Pra quem é fã e gosta dessa parte interna de luta contra o preconceito, eu acho que de X-Men 2, pelo menos no top 5, entra de cenas favoritas pra qualquer fã, eu acho. Nossa, sim, mas é uma cena muito bonita, apesar de, assim, pra mim, ser uma cena de um personagem B com um figurante. Mas, assim, é muito expressiva porque tá muito no nosso cotidiano, né? De todo jeito. Mesmo não sendo as mesmas palavras, mas dentro do nosso recorte social, encaixa, né? E traçando Ai, ainda que esse, ícone de esse filme. discurso. Ah, é muito atemporal, né? E traçando esse paralelo também, os X-Men eles sempre trouxeram, igual o Michael falou, sobre as mulheres, né? Se a gente for contabilizar o tanto de personagem feminina que teve o seu momento nas HQs, não se compara com os filmes, mas ainda assim os filmes conseguiram fazer uma coisa que só agora em Eternos a gente tá vendo, que é trazer um grupo de super-heróis com muitas mulheres, e elas ainda assim não serem, tipo, tudo bem, tirando a Tempestade querendo matar Jean em X-Men 3 e Fênix Negra, as outras, elas ainda assim, elas têm uma relação ok, sabe? Tipo, a gente não vê uma rivalidade feminina, a gente não vê uma desavença, né? Porque, por exemplo, em Novos Mutantes, já um spoiler aí pra Narciso, a relação, não só a relação afetiva que tem entre a Lupina e a Monstar, mas tem também uma construção ali bem ruim, né, de um relacionamento entre a Lupina e a Magia, e uma rivalidade feminina entre a Monstar e a Magia. Só que com o tempo, por questões de necessidade, foi se construindo uma relação mais harmoniosa, entre aspas. O que não é visto isso em Primeira Classe, que era para ser o filme reboot, né?
Mas ainda assim, tipo, os outros filmes têm um pouco disso. Tipo, assim, a Jean, ela tá lá e sempre tem alguma garota junto com a Jean pra ser a chaveirinho dela. Igual ela vai pra missão, vai a Tempestade. Ou ela vai no shopping, vai Jubileu. Então, tipo, sempre tem alguma outra garota pra... Mas aí a gente tem que comentar uma coisa. A Jean não interage nunca com a vampira nos filmes. Quem quer interagir com a Então, vampira? Eu não quero interagir com aquela vampira. é só o Wolverine, o Bob, que é o namorado dela, ou a... Tempestade. Não, ou o Professor X. A Tempestade Mas também, a ela tem um Tempestade diálogo, também. ela tem um diálogo com a Tempestade. Não, ela conversa bem até com a Tempestade. No X-Men 2 ela ajuda. E no X-Men 3 ela também tem uma conversa, ela tem uma comida de rabo, mas no X-Men 1 também elas conversam um pouco, assim. É tipo assim, é porque a Tempestade, ela é a mãe, né? E, inclusive, numa das cenas cortadas de X-Men 1, que tem no DVD especial que eu tenho, tem um diálogo, tipo assim, uma mega conversa das duas. Tipo, sabe aquela cena que eles estão na aula, que a Tempestade está dando aula lá no meio das plantas dela? A vampira fica lá. E aí, tipo, a Tempestade. A vampira fala alguma coisa com ela e a Tempestade começa a aconselhar ela. Então, tipo, tem esse lado mais afetivo, mais mãe que a Tempestade tem nas HQs. E A faltou vampira um sempre pouco sendo no filme. cortada. Não, a vampira e a Tempestade, né? Porque a Tempestade é outra, né, Michael? Pode levantar sua bandeira aí, pode falar, Mas pode aí fazer o que depende. Eu acho que tá virando uma conversa muito que gera pergunta. Você é fã ou você é hater? Porque será um tópico pra elogiar, né? Não, é um tópico para criar esse paralelo de como a representatividade feminina tá dentro dos filmes, Não, entendeu? tá, mas Como que a gente não tem. eu A acho que eu gente tem quero ou não falar. tem? Eu acho que eu quero falar desse É mentira, tópico vamos fora ter dos contenda. filmes. Então eu vou usar uma outra coisa pra falar desse tópico. O desenho dos anos 90. Ele tem 8 pessoas na equipe Horroroso. e são 4 homens, são 4 mulheres, sabe? Tipo, é algo muito dividido. Eu acho que não tem nenhum outro desenho com esse teor de ação que tenha seja tão igualitário, sabe? Então, tipo, tanto meninos quanto meninas poderiam assistir, claro, não é a primeira coisa colocar mulher, né? Tipo, tinha um desenho dos Super Amigos, que tinha 2 mulheres no meio de vários. É, tinha, claro, Caverna do Dragão, mas, tipo, acho que X-Men tem muito essa coisa de que, às vezes, uma grande parte do público assiste e o personagem favorito acaba sendo uma das Das mulheres. mulheres, né? Até E porque quem vai como gostar do Wolverine, né? essa animação dos anos 90, ela tá bem fresca na minha mente, e só assim, complementando o que você disse, é legal também porque, apesar dos apesares, as garotas elas têm poucos momentos de Eu fraqueza, tô né? rindo porque você tá falando, as garotas têm, mas é que tipo assim, aí separa a Jubileu, a vampira, e a Tempestade, e aí coloca a Jean do outro lado, tipo, desmaiando pra qualquer coisa que ela faz. Não, mas Não, aí é. também tem a Tempestade, que depois do monólogo dela, eu, Tempestade, Senhora dos Ventos, sabe? Tipo, aí ela desmaia. Não, não, isso porque quando tá com o pote de sorvete dela, né? Aí ela cai, aí ela fica lá atacada no chão. Aí a Jubileu é a estagiária, ela tá querendo entrar na ação, o professor não deixa. Aí a É, vampira é a que consegue mais fazer não, alguma coisa, toma mas uma assim, costa de alguém. o que eu quis Mas assim, dizer, a gente repara muito nelas fazendo essas coisas, porque elas são as personagens que chamam mais atenção pro público. sim, Essa é uma coisa Sim. que é muito interessante de X-Men. A maioria das vezes, as personagens femininas são sempre as personagens favoritas. sim. Mas assim, o que eu quis dizer com isso é que elas não têm aquilo de tipo precisar serem salvas, tirando a Jean Grey, sabe? Elas vão ali pro pau ali, Até entendeu? a Jean, depois que a Jean tem o seu momento ali, porque assim, nas primeiras temporadas realmente a Jean era difícil de compreender, mas depois que passa a saga da Fênix, ela se torna mais suportável. E ela começa a ajudar mais. Então, tipo, a gente percebe que houve um tratamento, tipo, eles queriam deixar as mulheres realmente em evidência. E aí, como o Felipe falou, os X-Men é muito. Separa qualquer pessoa. Você fala, qual era o personagem que você jogava nos games? Mentira, você tá gritando?
Ele esqueceu o microfone ligado, que legal. Esqueci ligado aqui. Foi mal. Nossa, amiga, você que lute pra editar essa parte. Pois você Mas repita do começo que você disse, Foi inteligente. mal, foi mal, foi mal, foi mal. foi mal. E aí, sabe, Big Mas, assim, Mike. enfim, voltando rapidinho, só pra finalizar. Quando você pergunta pra pessoa, qual era o seu personagem que você jogava nos jogos dos X-Men? Qual era o personagem que A você vampira. gostava dos X-Men? Era Vampira, Tempestade, até a Jean e o Psylocke, que mal aparecia assim, né, nas outras adaptações, mas eram as que a gente queria jogar, que a gente gostava. Porque assim, gente, desculpa, quem que vai querer jogar com o Ciclope sabendo que você tem a Tempestade que taca raio, voa, faz furacão? Eu não vou querer pegar o Ciclope. Entendeu? Ciclope é sem graça. Pior que eu pegar o Ciclope. Você era do contra, né, Felipe? Tudo bem. Ah, não, Mas, assim, eu jogava videogame, então tinha que fazer o combo. Era Vampira e Ciclope. Ai, não, tudo bem. Dependendo do jogo, meu combo era Tempestade e Vampira. O meu era era ótimo também. Jean com a Fênix, né? Não era nem só a Jean, era Jean com a Fênix e a Tempestade. Eu não conseguia os outros, assim. Ou o Magneto, no máximo, porque o Magneto, ele era babadeiro. Mas, assim, gente, uma pergunta. Oi? Pra concluir, falando sobre o que o Narciso falou da Jean e tal, ser salva, eu acho que até ela não é salva. Ela flopa, normalmente ela desmaia. Mas ela desmaia tentando salvar o pessoal. O problema é que aí ela atrapalha, né? Mas ela tava lá tentando salvar a gente, não ser salva. Gente, eu vou salvar olha como mesmo isso é feminista. Às vezes ela tá lá desmaiando, e quem é que salva ela? É a vampira. Não, mas aí a gente tá dando destaque para as outras mulheres. A gente tem que corrigir a nossa fala. A única X-Woman dos cinemas que deu o nome foi a Jean. Porque a Jean no X-Men 2, e todos os X-Men que ela aparecia, assim, ela era babadeira, ela era porreta. Porque no X-Men 2 a bichinha fechava o povo dentro do jato, fazia o professor de boneco de fantoche, lá de ventriloquismo, segurava uma enchente, coisa que a Aquaman não consegue fazer no filme da Liga da Justiça, e ainda fazia o jato voar, funcionar. Aí no X-Men Apocalipse a gata tava lá, tacando fogo no Apocalipse de novo lá. Mas metia a pedra nele e tacava fogo. Aí Fênix Negra matava lá os de Bari lá, os vilãozinhos lá. E confronto assim, final tá transformando gente em pó muito antes do Thanos. E, nossa, o confronto final, querida, ela dá o nome, ela fala assim, é o quê, querida? Aí ela vai lá e vira, chega assim, não invada a minha mente, caralho. Aí ela vai, pó, entendeu? Então, assim, eu penso assim, a Jean, ela só era ruim nos desenhos, porque nos filmes, tipo assim, eu queria ter a Jean. Desenhos envolvem muitos desenhos. Ela não era ruim em Evolution. Ela teve uma evolução. E nem é fraca em Wolverine nos X-Men. Ela só é sumida. Só tá lá desmaiada. Vocês vieram. Não, pô, quando mostra em Wolverine nos X-Men, quando mostra ela derrota o Magneto sozinha. Se vocês vieram aqui discordar da minha amiga, eu vou cortar o microfone de todo mundo. Ah, mas a gente veio atacar o Ramos agora. Falou mal do... Já me atacou em off já, quem dirá aqui no podcast. É que você tem que ver que o bagulho é assim, quando a gente fala mal de fandom aqui, o negócio fica feio. O Alisson, que é do Frequência Sentinela, que ele não pôde vir. Mas ele contaria lá, que quando ele faz alguma matéria falando mal do Ciclope, o negócio ele é odiado pelos sete mares. Mas não mentiu. Mas assim, o só é gostoso só, ele só serve como sex appeal. Mas assim, eu, assim, pegando uma animação específica, né, dos anos 90, eu acho que os personagens masculinos, eles são legais. O Wolverine, querendo ou não, também é o personagem mais popular daquele desenho, e foi a primeira porta de entrada pra muita gente, então não é porque ele era popular nos quadrinhos, é porque o desenho constrói ele de um jeito legal. O Gambit também é muito legal. Eu não acho o Ciclope legal, mas... Não, vou te cortar. Não. O Wolverine, ele não é legal, ele é insuportável. O pessoal gosta dele porque ele teve muitos episódios de destaque, porque foi bem na época que ele começou a ganhar HQ solo. E aí enfiaram um episódio só dele,
Um atrás do outro, assim. Tem, tipo assim, uns 5 episódios só do Wolverine. Que é o Wolverine querendo saber do passado dele junto com algum outro X-Men. Que aí onde ele levava a Jubileu, aí no outro ele levava o Fera, aí levava a Vampira. Não é porque era legal. Ele não era legal. Empurraram ele goela abaixo das Eu pessoas. acho E que aí, é o contrário, consequentemente, hein? sabe? Eu Não, acho não acho. que O inseriram Wolverine é ele chato. porque ele era popular. Não, o Wolverine é chato, gente. Vocês que estão loucos, Eu não vocês gosto, gravam assim. eu não gosto do Wolverine. Acho ele realmente insuportável. Não, acho que não, acho que o personagem é bom, mas ele ficou popular demais e enfiam ele em coisa que não precisa. Mas eu vou defender o Ciclope, porque o Ciclope é muito mal adaptado e nunca fizeram um juiz a ele em nenhuma mídia, tanto em, em desenho, porque nos desenhos ele é sempre um escravoceta, sempre é cabelinha da Jean, ele só existe por causa da Jean, tudo dele envolve a Jean. Nos quadrinhos é também isso, mas depois ele tem uma construção boa de líder. Então ele é mal adaptado até no material fonte, então ele é ele é mal feito, né, amigo? Não, Mas Não, mas enfim. ele quer dizer que no Mata. começo ele é zoado, mas aí ele tem um crescimento muito grande. O Ciclope é um dos personagens que melhor evoluíram com os anos. exatamente, o Ciclope Dálmata nos não quadrinhos, faz a vida depois do tomo do Ciclope ter sido em vão. mas Mas, assim, ai, gente. o Ciclope, nos quadrinhos, ele liderou a Revolução Mutante. Então, ele é um dos melhores líderes do X-Men. Ele peitou o Capitão América, todos os Vingadores Que é o estão mais aí. importante de tudo. O mais importante de tudo é isso. O Ciclope joga na cara do Capitão América e da sua Storm, que eles são preconceituosos. Mas Só até a precisa Kitty saber. faria isso. E ela era só uma criança. Nossa, Não, mas a Alice Negra, ela falou que o professor era um idiota. Tipo, você acha mesmo que o Ciclope é uma grande coisa? Ela tinha 15 anos, ela chegava, você é um idiota. Tipo, pro velho que Lenda sustentava ela. lacradora. que É. ele, além disso, além de liderar a Evolução Mutante, quando a espécie estava para ser extinta, foi ele que organizou a Utopia, que fez todo mundo ficar junto para sobreviver. Então, tipo assim, ele é um estrategista nato. Ele é muito mal adaptado em filme, muito mal Amigo, a adaptado gente entende que, ó, vamos lá, o episódio é X-Men e preconceito. Ciclope é homem branco, tá? E ele está aqui A gente sofrendo preconceito. Ele é um homem branco que só enxerga vermelho. O que você encontra pessoas que têm problemas visuais? Ele é Nada. órfão, ele foi for pra oprimido, falar ele foi que disso, marginalizado. se for pra falar disso, eu falo do Demolidor, meu bem. Não, o Ciclope ainda tá ali, ele ainda tem poder. Detalhe que nem isso é 100%, porque na fase um dos novos X-Men, o Grant Morrison, o Ciclope enxergava, na verdade, amarelo. É, o que não faz sentido nenhum. Mas, assim, pra gente finalizar o episódio, amigos, vocês acham ainda que tá em alta? Falar de An- X-Men tá em alta? Então, antes da gente finalizar, tem uma coisa que eu quero falar, que eu acho que vai acabar se encaixando muito com esse tópico. A gente falou ali no começo e ao longo dessa nossa conversa sobre o fato de que os X-Men surgiram em tal época, e eles fizeram isso, fizeram aquilo, mas eu acho que todo mundo entende que os X-Men acabou sendo uma grande analogia para falar de grupos que sofrem discriminação. Só que uma coisa que eu acho importante falar é que não é que os X-Men roubem o espaço deles, tipo, vamos falar isso com os X-Men, ao invés de trazer esses personagens para a história. Uma coisa muito interessante é que, por o fato de as histórias dos X-Men serem as histórias que trazem essa sensibilidade, X-Men acabou sendo muito a porta de entrada para muita coisa nesse sentido. Então, tipo, o primeiro personagem gay da Marvel surgiu uma história dos X-Men. Ele é um mutante. A primeira mulher a liderar uma equipe foi nos X-Men. Os X-Men foram uma equipe com pessoas de várias nacionalidades. Tipo, eles sempre trouxeram isso. Tipo, porque eu acho que às vezes as pessoas acham muito que eles se apropriam disso. Mas não, tipo, eles são só mais uma minoria. E por eles também sofrerem preconceito, eles acabam aceitando o que o mundo real não aceita. Apesar Mas disso, você Era pra acha que quebrar o ainda. tabu. apesar A disso, gente quer ver o tabu quebrando. apesar disso, eu
se eu fosse, se fosse alguém relevante para escolher elenco dos X-Men, eu acho que dava para contar em uma mão quantas pessoas brancas teriam no elenco. Eu mudaria a etnia de geral. Mas eu tô Então, falando dos quadrinhos. não, eu Não, mas sei. até nos quadrinhos, Geral eu dos acho que quadrinhos isso. também. Não, mas nos quadrinhos também. Porque tá tendo já esse bafafá já do Superman bissexual e tudo mais. Tu Mas sabia que os assim, X-Men são o título da Marvel que mais tem personagens LGBTs? tá bom, meu anjo, peraí, calma aí que eu vou chegar aí, calma aí, calma aí. Mas assim, a gente tem que lembrar que, querendo ou não, os X-Men têm a sua parcela de responsabilidade por trazer mais diversidade na Marvel, mas ele também tem a sua parcela de não trabalhar bem essa diversidade. Porque, ok, a gente tem o Homem de Gelo, que é gay, e a gente tem o Estrela Polar, que é gay. O Estrela Polar, ele é totalmente irrelevante nas histórias. Me conta uma história que o Estrela Polar, ele é tipo assim, ele é o Ciclope na história, entendeu? Ele é o cara. Eu não conheço, eu nunca nem vi, mal se cita sobre ele, entendeu? Eu nem É sabia que legal, isso tipo assim, existia. amiga, foi mó bafafá. Eu lembro que passou no Fantástico. Tanto do Estrela Polar quanto do Lanterna Verde da DC, que também se assumiu. Então, assim, foi mó escândalo, assim, foi mó, meu Deus. Aí, tipo, teve um casamento lindíssimo, tudo mais. E, e aí, e o personagem? Onde é que Ah, fica? lembrei. Sabe? Só que assim, eu acho que aí é uma questão minha. Eu faria um retcon nos X-Men, aproveitaria Krakoa, mas já passou, mas eu aproveitaria para mudar até a questão de etnia. Entendeu? Trabalharia a etnia igual. Qual é a dificuldade deles colocarem o Ciclope para transformar o Ciclope para um homem negro? Entendeu? Ou até Eu, mesmo eu, fazer. tudo que eu, Esse é o tudo Fala. que eu tipo de coisa faria, que eu eu faria com faria. filmes, mas com HQs não, eu acho que não dá pra fazer, não funciona. Mas, amigo, você Mas, por faria isso. exemplo, assim, uma coisa que, Ah, como eu falo, por exemplo, nos anos 80, o Ciclope deixa a equipe em determinado momento. E a Tempestade assume a liderança. Você não precisou uhum. trocar o Ciclope pra outra coisa, você simplesmente colocou destaque numa personagem que era uma mulher negra. Então a Tempestade foi a primeira mulher a liderar uma equipe, ela foi a primeira pessoa não branca a liderar uma equipe, ela foi a primeira pessoa negra a liderar uma equipe na Marvel. Tipo, você não precisou mudar nenhum personagem, você deu destaque pra Tempestade, sabe? Tá, Eu acho que os ok, mas quadrinhos aí. têm muito espaço pra isso. Tem, amigo, mas assim, a gente pode levar em consideração igual o velho Logan, que é uma história que não era canon e se tornou canon. Toda vez que a gente tem algum universo alternativo, e mesmo que esse universo depois ele fique esquecido, a gente não tem uma nova leitura daqueles personagens. Igual o universo Ultimate, que é um universo meio polêmico. O universo Ultimate, pra mim, pro universo 616, é a mesma coisa. Porque a única diferença que muda é, tipo assim, as histórias. Você pega o Peter Parker, ele era branco, ele é, tipo, literalmente, ele é caucasiano, ele tem algumas diferenças ali de origem, algumas diferenças de criação, mas assim, o contexto dele é o mesmo. E Aí aí você você pega os cria X-Men. Miles Morales, que se tornou um personagem original desse universo, e ele é Ok, um dos ok, heróis mais meu populares anjo. da Marvel. Tudo bem, mas aí o Não, que a tipo, o que DC eu quero dizer é faz? o seguinte, que o Felipe falou ali que ele Ah, mudaria em filme. Eu entendo fazer isso em filme. Só que eu acho que pros quadrinhos, como você tem muito mais coisas saindo. Porque assim, um filme sai a cada 5 anos, às vezes, sabe? Quadrinhos você sempre tem história saindo toda semana. Eu acho que você tem mais chances de trabalhar outros personagens e tornar eles populares, sabe? tá bom, mas aí igual eu vou falar agora na DC. A DC teve a Batwoman lá em 2006, onde ela retornou porque ela era um produto antigo lá das revistas do Batman. Inclusive ela chegou a casar com o Batman, trouxe ela de novo em 2006 com o retcon, ela voltou tipo com uma origem totalmente diferente, lésbica. E aí eles trabalharam em cima disso e tipo inclusive ela se tornou um ícone lésbico dentro da DC. Eles criaram o novo Superman, Van Zor, eu acho. Felipe, me ajuda aí que eu não lembro o personagem. Eu também não lembro o nome dele, não. Mas ele é um personagem, ele é um Superman de outra realidade, mas ele é um Superman tão Superman quanto o Kal-El. Então, tipo assim, ok, é outra realidade, não é da realidade principal, mas se a gente trazer ele para a realidade principal por um tempo, fazer ele se tornar popular, e quem sabe, sei lá, com o tempo a gente deixar os outros mais antigos de canto. Porque assim, gente, é um caminho sem volta, não tem para onde as editoras correrem. Ou eles vão ter que começar a trabalhar com retcon,
ou eles vão ter que começar a trabalhar, tipo, Ah, Matheus, mas rebuscar. veja só, por que que você, então, criaria uma realidade onde o Ciclope é um homem negro, aí você trabalharia por anos pra trazer esse personagem pro mundo regular, aí você teria que talvez matar o Ciclope desse universo, se você pode pegar, criar um personagem novo negro que talvez, sei lá, se inspire muito no Ciclope, e eventualmente se torne um líder de uma equipe, sabe? Tipo, Mas aí por que não qual que fazer é. isso? Tá, O mas nível de qual que é. trabalho é literalmente o mesmo. Tá, Talvez mas até mais qual que você se acha que é o depender. impacto? Qual que é o impacto que você acha que vai ter? O Ciclope alternativo, por saber que é uma realidade alternativa, às vezes cria mais interesse, ou esse personagem novo? Porque a gente tem uma personagem trans, uma heroína trans e uma heroína drag no universo da Marvel. E qual é a relevância delas ali dentro? Tipo, não tem. Mas o, Eu não o sei. problema tá nesse, tá? Em, tipo, não trabalhar. Por exemplo, tem personagens da Marvel que são minorias e eles são muito melhores do que que um monte de personagem cis, hétero, branco, sabe? Tipo, a Monet, ela é uma vampira negra, basicamente. Tipo, em personalidade, talvez Emma Frost. Uma Emma Frost negra, eu não sei se é exatamente ela é negra, mas ela não é branca. Ela é sarcástica, ela é poderosa, ela é rica, inclusive, ela tem muita personalidade, ela é inteligente, só que ninguém conhece. Ninguém de fora das HQs conhece. E aí E eles a não gente, trabalham ela. e a gente Aí se percebe, trabalhassem, seria interessante de ver. que se dessem um empurrãozinho na personagem, ela provavelmente se tornaria popular. Gente, mas Eu esse acho que papo faz bem rende. sentido também, porque assim, apesar de eu não entender nada a respeito dos quadrinhos, o que eu sei é que o negócio é, as pessoas não entendem, e eu tô falando por mim, tá? Eu não entendo nada do que vocês estão falando. Tipo, retcon, eu não sei nem o que é isso. Eu entendi o conceito durante a conversa, o que é isso. Então, assim, se você trabalha um personagem novo, e você realmente trabalha ele e ele cai no gosto popular, eu acho que realmente parece que tem mais valor do que você pegar um personagem e mudar ele todo, sabe? Porque aí você, Queria sei mandar um lá, beijo pro Bob. você cria, dá licença, você cria uma nova. Ai, gente, eu esqueci, desculpa. Eu vou cortar essa parte. Um novo personagem, igual a Kamala Khan, igual o próprio Miles Não, Morales. lembrei. Não é, você cria tipo uma nova possibilidade das pessoas se identificarem com algo, sabe? E como o Felipe disse, você pode fazer um personagem inspirado totalmente no que você quer passar, sabe? Por exemplo, no Ciclope. Então eu acho que é mais interessante, né? Quando você cria um personagem novo. E aí esse E personagem, dentro do universo do X-Men, pode assumir uma liderança. a gente não pode ser hipócrita também, né? Aqui é mercado e mercado é dinheiro. E Total. se eles trocarem personagem por minoria, vai parar de vender, porque o povo é preconceituoso. Tipo assim, enquanto Felizmente. marketing também é uma jogada que não é muito inteligente. Infelizmente, eu acho que dá pra fazer mudanças que são possíveis. Então, tipo, transformar o Bob, que era hétero, o Homem de Gelo, que era hétero, em um personagem gay, é possível, porque pessoas saem do armário, pessoas escondem que são gays até uma hora que elas não aguentam e saem do armário, então é possível. Agora, mudar a Exatamente. etnia eu acho problemático. Não problemático no sentido de militância, mas problemático no sentido de não vai funcionar, vai criar um hate enorme em cima, vai criar uma polêmica, todo mundo vai parar e vai começar a odiar o personagem e vai ter o efeito oposto que eles buscam, que é gostar de um personagem de minoria. O problema é que eles também não trabalham as minorias, e aí essa é a questão que eu acho que tem que criticar. Porque, tipo assim, tem pouquíssimas minorias, e mesmo X-Men, que é a equipe que tem mais minorias, não tem bastante. Então, gente, nosso papo tá maravilhoso, tá muito gostoso, mas a gente tem que encerrar porque a gente tá cansada, né? Eu adoro falar de X-Men, porque, minha gente, vocês sabem que eu ficaria a noite toda falando, mas a minha amiga, ela é trabalhadora, né? Ela tem 2 empregos, e não estou falando do podcast. E aí ela precisa dar os corre dela agora da noite. Então, se E é vocês a hora Pro de quiserem. Július. descansar.
Não, não é bem na pegada do Július, não, mas é um pouco mais por ali, né, amiga? Amiga, Que inocência minha. Sim, sim, eu gerencio um cartel de cocota, inclusive vai começar o turno da Ramos. gente, eu tenho que bater o cartão. É, Mas já para começar os recadinhos, gente, é para vocês seguirem o nosso podcast na plataforma que vocês mais gostam, tá? Que vocês escutam, favoritem, ativem a notificação pra gente mandar lá. Oi, vou deixar em chegou. algum lugar. É, Pessoas deixa da aí. Hungria, voltem a ouvir o nosso podcast. Obrigada. Gente, vocês têm alguma coisa para salada de fruta, que é o nosso quadro de indicações? Felipe, Maicon, Lucas. Ah, eu tenho. É, Fale. eu assisti nessa semana uma série que eu gostei muito, que se chama Alice in Borderland. Ela tem na Netflix e é uma série japonesa. Eu tenho que explicar Ah, já ouvi mais? falar. Eu acho que Não, vocês vão não. gostar. Não, não. O povo não gosta muito de spoiler de série, né? Tá bom, já Então usa a tá. recomendação. Eu vou indicar pra não, quem acha confuso a cronologia das HQs e tudo mais. X-Men começou recentemente em 2019. Para HQs isso é pouco tempo, 2 anos é pouco tempo. Começou um reboot e reiniciou para quem não conhece as histórias, 50, 60 anos de história, não quer ler tudo. Começa lendo Dinastia X e Potências de 10, que é basicamente a edição 1 de X-Men, e aí entender muita coisa sem precisar ler tudo. Essa parte dessa história onde os X-Men agora estão lutando contra o preconceito e estão exigindo respeito, mas não estão mais implorando por aceitação. Amiga, você tem alguma indicação? Eu tenho a série nova do Chuck, que eu tô gostando muito. Para quem gosta de um terror com comédia, é uma indicação boa. Tá E tem melhor do gay, que o né? Chuck. Tem minoria, tem Tem tabu sendo minoria. quebrado. E tem o Chuck querendo matar e o Chuck querendo matar Karen. Então, tudo bem. É isso aí. E você, amiga? @Marco Pigossi. Gente, olha, é sério, eu não aguento todo episódio ele fica recomendando o Marco Pigossi. A gente tá aqui falando um episódio todinho sobre militância, sobre preconceito, ele vai lá e me recomenda o Então, quê? @Quebrando o Tabu, @Mídia Ninja. Pronto. Ótimo, ótimo, porque aí vai recomendar Instagram de hétero branco? Você é sem graça? Você é Ele não é contraditório? Então, indo pro Ele lado não de é. cultura pop, vocês gostaram de Cidade Invisível? Eu A amei. gente gostou, a gente gostou. Eu É amei claro que ele mesmo. amou, né? Tem o Marco Não, Pigossi. mas falando sério, eu amei mesmo, porque pensa que nós todos somos brasileiros, e pelo menos eu, tá? Tipo, Eu sou um não tinha italiano aquele nova-iorquino. folclore. Aí ninguém Oi? entendeu a piada. Não, a Lady Gaga, tá. Hã? E o fio da meada. Não, então, e aí, tipo assim, eu e a Narciso, a gente tinha até conversado uma vez sobre isso, né, amiga? De ter alguma série sobre Sim, folclore, sobre terror, assim. folclore e tal. E Cidade Invisível veio e entregou, né? Qualidade visual, entregou informação, cultura, tabu sendo quebrado, entregou tudo. E eu gostei muito mesmo, assim, muito mesmo, e tô bem feliz que vai ter uma segunda temporada e que o vilão vai ser outro e que vão explorar outras figuras folclóricas, né? E eu acho isso muito interessante para nós, porque a gente admira muito uma Blood Mary e tudo mais, né? Mas tem uma Tita Pereira por aí, né? Então, E É que nem a isso. loira do banheiro. é Minha isso. indicação vai ser Cidade Invisível, é isso. Olha Amiga, só, sem criatividade não tem puta que pariu, hein? amiga, os beijos, os beijos. Ai, enfim, é isso, gente. Meninos, você é uma ingrata, Ramos. Meninos, voltem sempre que possível, tá? Foi ótimo gravar com vocês.
Eu vou continuar lendo o site de vocês para entender tudo que a gente conversou aqui hoje, tirando a parte do preconceito que eu já entendo. Agora eu vou entender de X-Men. Ai, obrigada. É, vamos lá. Ai, calma que eu esqueci o que eu falo nessa parte. Hoje eu não tô. Hoje eu tava pensando tanto nessa prova da faculdade que eu esqueci. Então Ah, lembre-se, se beber. Dá licença, se beber não dirige. Não dirija. Se transar, use camisinha. Ah, usem máscaras. Tomem a segunda dose da vacina. Lembrem-se de que a melhor despedida é sempre a saída francesa.